A Bíblia é um livro repleto de histórias. Ela fala de heróis e vilões, de milagres e mistérios. Muitas dessas histórias nós conhecemos de cor. A Arca de Noé flutua em nossa imaginação. A funda de Davi acerta o alvo em nossas mentes. Mas algumas figuras permanecem nas sombras, esperando para serem descobertas. Uma delas é um verdadeiro gigante, uma criatura de imenso poder e escala. Seu nome é Behemoth. Ele aparece no livro de Jó, um dos textos mais antigos das Escrituras Sagradas. A descrição é tão vívida, tão poderosa, que tem intrigado estudiosos e despertado curiosidade por séculos. O que era esse ser colossal? Era um animal real, um mito, ou algo completamente diferente? A introdução é projetada para capturar nossa atenção imediatamente. Vamos começar. Para entender o Behemoth, vamos à fonte. O livro de Jó, capítulo 40. Depois de imenso sofrimento, Deus responde a Jó de dentro de um redemoinho. Em vez de explicar a dor, ele apresenta duas criaturas como prova de seu poder e sabedoria. A primeira delas é o Behemoth. A descrição é poética e poderosa, majestosa e intimidadora. Deus diz: "Contempla o Behemoth que eu criei contigo. Ele come capim como o boi." Desde o início, há uma conexão, cocriação, compartilhando o mundo com a humanidade. Sua força está nos lombos, e o poder no umbigo do ventre. Um núcleo massivo. Ele move a cauda como um cedro, imagem que provoca debates até hoje. Ossos como peças de bronze, barras de ferro, uma fortaleza viva feita para resistir. Chamado de principal dos caminhos de Deus, uma obra-prima da criação. Somente aquele que o fez pode aproximar sua espada. Domínio divino, não humano. Ele se deita sob árvores sombrias, no esconderijo dos juncos e pântanos. Não é predador. Vive o domínio pacífico. Ele bebe um rio sem pressa, confiança e escala incomparáveis. Buscando um candidato real, um animal sobe ao topo. O hipopótamo. À primeira vista, parece simples, mas a evidência é convincente. Ele come a erva como o boi, pastando grandes quantidades à noite. Plantas, sim, mas tamanho e força que impõem respeito e medo. É um dos animais mais perigosos da África, responsável por muitas fatalidades. Deita-se sob árvores no esconderijo dos juncos e pântanos. Descrição que se alinha perfeitamente. Passa o dia submerso para esfriar e proteger a pele do sol. Submerso até as narinas, exala calma e domínio do ambiente. Lombos, ventre e ossos densos. Barras de bronze e ferro em poesia. Mas a cauda, como um cedro, desafia a identificação. A do hipopótamo é curta e discreta. Alguns sugerem eufemismo anatômico ou hipérbole poética. Apesar da discrepância, o hipopótamo segue como o candidato mais aceito. Essa é a visão comum, forte, mas não definitiva. E se não fosse hipopótamo ou elefante, mas um dinossauro? Defensores citam: ele move a cauda como um cedro, caudas longas e maciças, como troncos de árvores. Imagine Jó contemplando um colosso de pescoço longo, pacífico e imenso, ossos como barras de ferro, corpo como montanha. Mas o consenso: dinossauros não aviários se extinguiram há cerca de 66 milhões de anos. Não há evidências críveis de convivência humana com saurópodes. A ciência diria: a descrição é poética, não reporte zoológico. A teoria é visualmente irresistível, mas além do entendimento científico estabelecido. Seguimos buscando, entre encanto e evidência, onde repousa o Behemoth. Não podemos ignorar outro gigante do mundo antigo: o elefante. Come grama como um boi, centenas de quilos por dia. Volume, pele grossa e ossos maciços. Imagem de fortaleza. Em muitas culturas, força, sabedoria, poder real. Histórias de máquinas de guerra vivas circulavam pelo Mediterrâneo. Pernas como troncos e presença imponente combinam com o tom do Behemoth. Mas a cauda do elefante é como chicote, não como cedro.
Há quem proponha tromba em vez de cauda. Salto linguístico. Evidência fraca. Forte candidato secundário. Depende do que se enfatiza. Água e juncos. Hipopótamo versus poder terrestre. Elefante. Ambos falham na cauda cedro. O enigma permanece. Talvez procuramos no lugar errado. E se o bemote não fosse um animal específico? Muitos veem o bemote como símbolo poderoso, não hipopótamo, nem dinossauro. Personificação do poder indomável da terra. Forças selvagens, caóticas, imensas. Deus não ministra biologia, ensina teologia por metáforas grandiosas. No Antigo Oriente Próximo, ordem contra caos. Na Bíblia, Deus apresenta Behemoth e Leviatã como suas criações. Eles existem sob seu controle soberano, obras-primas, não inimigos. Cauda cedro e ossos de metal funcionam como imagens de força e invencibilidade. Uma criatura composta, volume do hipopótamo, força do touro, escala além da imaginação. A lição: há realidades fora do nosso controle. Humildade diante da grandeza. O Behemoth convida a recuar e ver o quadro maior. A história do Behemoth nasce num mundo repleto de criaturas gigantescas. Quase toda cultura tinha suas feras nas bordas do mapa. Lendas nascem de animais reais, fósseis e imaginação. Autores antigos compilaram criaturas como manticoras e catoblepas. Fascínio pelo monstruoso. Combinar traços para formar super-seres era comum. Ecos possíveis no Behemoth. Um arquétipo reaproveitado para glorificar o Deus único. Ossos de ferro podem ecoar a dureza e o peso de fósseis desconhecidos. Nos textos e pedras, um fascínio humano tão antigo quanto a civilização. Desse caldo cultural e arqueológico, o Behemoth ganha corpo, entre memória, medo e maravilha. Lendas não nascem num instante, são tecidas ao longo do tempo. Uma semente de verdade. Um encontro avassalador com um gigante real. Na narrativa, embelezamos, para transmitir medo, espanto, maravilha. Com recontos, a criatura cresce. Armaduras, rugidos, cauda como cedro. Culturas interpretam sinais conforme crenças. De monstro solto a mensageiro divino. Em Israel, o monstro é obra de Yahweh, domado por uma estrutura teológica. Escrito no livro de Jó, ganha imagens que moldam o imaginário popular. Do encontro à arte, a criatura evolui, muito além de um simples animal. Assim nascem lendas como o Behemoth, espelho de nossos temores e do nosso assombro. Depois de hipopótamos, dinossauros e símbolos, resta a pergunta: importa o que ele era? O poder do Behemoth está na mensagem, tão atual quanto nos dias de Jó. Dividimos o átomo, pisamos na lua, mapeamos o genoma, e ainda assim, um furacão, uma erupção, uma pandemia nos colocam de joelhos. O Behemoth simboliza o poder primal da natureza, além das nossas ambições. Somos parte de uma teia maior, não seus únicos donos. A recompensa: cultivar admiração diante do vasto, belo e poderoso. O discurso de Deus amplia a perspectiva, do sofrimento à grandeza do mundo. Seja animal, lenda ou símbolo, o legado do Behemoth é um chamado à humildade e reverência.